Bom, e hoje no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, apresentou parte de um projeto de lei complementar para tentar resolver a dívida dos estados com a União. O programa prevê a possibilidade de os estados usarem seus ativos para abater as dívidas. Além disso, também sugere que ocorra mudança no indexador que corrige o passivo das unidades federativas junto à União. Segundo o senador, o plano de recuperação fiscal em vigor paralisa a máquina pública e não garante a quitação das dívidas dos estados. Eu acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. E aí, Piotr, sua análise aí sobre essa proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que apresentou essa proposta para tentar resolver a dívida dos estados com a União? Eu volto num ponto que o Pittoli fez menção, vai piorar essa situação. O Rio Grande do Sul não tem a menor condição de participar de nenhuma dessas negociações e já tinha problemas anteriores. A questão do Estado brasileiro, e nós estamos falando aqui, é o Pacto Federativo, que hoje é complicado. Os estados também, boa parte deles usou muito dinheiro da Covid naquela época para aumentar a máquina administrativa. Isso se torna gasto fixo, porque contratação de funcionário público é gasto fixo. O Estado, a economia não consegue reagir sob Lula e isso aumenta a pressão, porque o endividamento sobe e vai se recorrer a um governo federal que, neste momento, está com o pires na mão, tentando arrecadação de todo jeito. A única coisa que é, digamos, aproveitável do que está dizendo aí o presidente do Senado é que a proposta que veio da Fazenda, ela só piora o quadro, ela posterga a situação, porque não mexe justamente na questão do Pacto Federativo. Os estados hoje mandam muito dinheiro para Brasília para pagar contas que o governo não faz, só faz aumentar sem trazer benefícios e, obviamente, depois vai mandar conta para o governo federal dizer, olha, eu estou sem condições de pagar. Nós já passamos por um processo de reestruturação das dívidas do Estado lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo teve a história do CEAGESP, do aeroporto, essas coisas, do porto, essas coisas todas foram negociadas lá. Aí você muda completamente a administração do Estado e consegue resolver esse problema. Boa parte dos estados não fez a lição de casa, mas também não fez o governo federal em fazer o que vai melhorar a vida do Brasil. Primeiramente, reduzir o custo da máquina pública, e, segundo, ou na verdade até simultaneamente, melhorar o ambiente de negócios. Eu vou citar um exemplo que é muito claro disso. Durante a guerra da Ucrânia, e era na pós-pandemia, o que já vimos de um momento grave da economia mundial, e óbvio que afetou a economia brasileira, e neste caso, sejamos justos, nós como o restante do mundo só éramos vítimas da guerra, obviamente, da Rússia, que invadiu o território ucraniano. Mas ali o governo Bolsonaro usou uma lógica econômica. Eu vou reduzir o imposto para reativar a economia. Foi exatamente isso que fez em questão aos combustíveis, porque você tinha o preço do petróleo explodindo no mercado internacional. Essa história é uma história boa, porque o Brasil foi um dos países que lideraram uma recuperação econômica no pós-pandemia e também naquela turbulência da guerra. Mesmo assim, se não me engano, acho que os valores eram 8 e 6. A União, que zerou os impostos dos combustíveis, conseguiu aumentar a arrecadação em 8%. A inflação era em torno de 4%. Os estados, que também tiveram uma redução do ICMS, subiram 6%. A inflação foi de 4%, ou seja, acima da inflação. Você reativa a economia, você começa a ter dinheiro. Eu digo sempre, imposto é percentual. A alíquota é um percentual. Se a economia cresce, o sujeito fatura muito, ele arrecada mais. Com a economia parada, porque obviamente não vem nenhuma ideia boa do governo, e hoje o governo está raspando taxa de todo mundo, inviabilizando financeiramente empresas e negócios, porque aumenta imposto, aumenta a arrecadação, inviabiliza a renegociação de dívida, não tem solução fácil para esse negócio.